Vamos lá, boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Encontro Remoto do Agile Campinas e Região. É um prazer, eu sou o Fábio Souza, um prazer estar aqui para conduzir mais essa edição, junto com o Fábio Baldin, meu xará, a Jéssica, que vão me ajudar na facilitação da sessão de debates, logo depois da palestra da noite, tá? E para fazer a apresentação de hoje aqui, temos a ilustre presença de nada mais, nada menos que Rodrigo Lemes. Rodrigo, brigadão pela disponibilidade, por estar aqui hoje, e a palavra é sua. Obrigado, Fábio e Fábio, Jéssica, valeu vocês aí pelo convite. Vale ressaltar que o Flávio falou que hoje tem Metallica, é a live do Metallica. Então, Flávio, passa o horário para a gente agilizar esse negócio aqui para assistir Metallica, tá? E muito legal pelo convite, é bem legal porque estou vendo vários rostos conhecidos aqui, né? Tem o Thiago, que a gente trampa junto lá no Itaú, pega fretado junto, inclusive, para o Itaú. O Eduardo também está aí. Nossa, tem uma galera que está entrando e é muito legal ver essas caras conhecidas, né? O próprio Fábio mesmo, a gente já conversou e tudo mais. Então, assim, é bem legal estar participando desse movimento. Obrigado, Fábio, por ter me chamado de prato principal. Eu não sei se eu fico lisonjeado, mas tudo bem. O objetivo é esse. E aí, eu e o Fábio, a gente entrou há um tempo atrás numa discussão do que eu ia falar. E a gente ficou debatendo, eu enrolei ele pra caramba para mandar um tema, um título que seja relevante. E aí eu pensei, eu acho que eu não vou. O público principal não é designers. Mesmo que tenham designers aqui, eu sei que tem, mas é legal a gente ampliar um pouco o escopo de visão sobre o assunto e falar sobre essa relação entre tecnologia e design, né? Desenvolvedores e designers, programadores e designers. Então, assim, por mais que nós constantemente levamos esse debate à tona e usamos de métodos para tentar fazer com que essa convivência funcione, a gente sempre tem problema. E é engraçado porque são sempre os mesmos problemas. Então é legal talvez trazer isso de novo aqui, mas agora com uma minha versão, minha interpretação de convivência com o lado do desenvolvimento durante muitos anos. E aí a gente vai trocar uma ideia hoje sobre esse assunto aqui. O Fábio me apresentou, eu falei, Fábio, nem precisa que tem um slide aqui que eu já falo um pouquinho sobre mim. Hoje eu sou gerente de UX lá no Itaú, onde eu lidero hoje uma frente voltada para clientes, pessoa jurídica. São mais ou menos quase 30 designers que trabalham comigo. Somos uma equipe gigantesca, somos uma equipe de mais ou menos 100 designers no total nessa superintendência. Então é uma frente muito forte que hoje, inclusive, temos o nome de CX. Mas eu também trabalhei na Samsung, aqui em Campinas, liderando uma frente de design para aplicativos. Passei pela Movile também aqui. Eu moro em Campinas, tá? Eu sou de Campinas aqui. E trabalhei na Movile durante muito tempo, onde a minha equipe foi responsável por desenhar a primeira interface do iFood, logo que a Movile adquiriu essa empresa. Trabalhei no Venturus, um instituto de pesquisa daqui. Trabalhei no Valor Econômico. E eu engatilhei mesmo assim, tipo, comecei na CIT em 2007, quando eu saí do interior do Paraná e vim para cá para trabalhar e acabei virando líder de design. Então, assim, passei ali pela CIT. Então, são várias empresas que todo mundo que está aqui conhece, já teve alguma relação. Então, assim, a gente está em casa, tá bem tranquilo, né? Mas trabalhei em agência de publicidade, um lugar onde eu superei, eu posso assumir que eu superei essa fase da vida. E sou fã de Star Wars, obviamente. Vocês podem ver aqui no fundo que eu tenho várias coisas de Star Wars. Isso é porque vocês não viram os capacetes que ficam aqui em cima da minha cabeça. Tem um Stormtrooper, 2 do Darth Vader e um do Boba Fett, né? Então, assim, eu sou muito viciado, né? Então, assim, festas da fantasia me chamem que eu vou fantasiado de Star Wars, obviamente, tá? No final, se puder fazer um tour aí, um 360, o seu estúdio é sensacional. Não vou fazer essa exposição do meu canto, não. Pode parar. A gente deixa organizado só o que aparece na câmera, por isso, Fábio. Ainda mais nessa nossa vida de remoto, que tá uma loucura. Então, assim, eu vivo dentro desse quarto. Eu como, eu almoço, eu vou no banheiro, é tudo aqui.
E eu tenho um canal no YouTube, onde eu fiz essa loucura graças a um amigo, Daniel Furtado, que também é UX. Ele falou, Rodrigo, você precisa criar um canal no YouTube. Eu falei, criei um canal no YouTube chamado Design Team, onde eu falo sobre o designer num aspecto mais de carreira, construção, visão de negócios, né, numa camada não tão ferramental, mas muito mais de persona do designer, né? E Sensacional. Recomendo fortíssimo para todos os participantes aqui. Faz um tempo que eu acompanho o Rodrigo. O conteúdo que ele gera e posta lá é de altíssimo nível, dicas de carreira, liderança, técnicas, livros, recursos para designers, tanto para quem está começando quanto para quem já é experiente na área, né? Então, recomendo. Tem também o canal no Spotify, tem blog, tem o LinkedIn dele. Tem todo. Recomendo. Obrigadão. Obrigado pelo jabá, Fábio. Depois eu te pago um café. Mas acessem lá. E vale ressaltar que eu vou estar falando aqui com vocês, mas vocês podem me interromper para fazer perguntas se vocês quiserem, tá? Não precisa ser uma coisa regrada, assim, que só manda a pergunta. Manda no slide também, mas se quiser, pode fazer a pergunta aqui, tá? Não tem problema. É um bate-papo, ainda mais uma segunda-feira à noite, né? Já estão mandando as coisas aqui, ó. O Thiago já mandou ali também um link, deve ser do canal. Valeu. Vamos lá. Uma coisa que eu acho que é interessante eu já começar falando com vocês é essa relação da entrega de 100% e entrega do 1%. Essa é uma dificuldade e uma linha muito tênue entre você entregar tudo que é o mais perfeito, no melhor prazo, com os melhores métodos, com as melhores ferramentas, com o maior número possível de recursos. Esse eu acho que é o sonho de qualquer profissional, de qualquer área. Mas as nossas aqui relacionadas é o nosso ideal, é entregar o 100%, é o perfeito, o melhor produto, né? O melhor produto viável. Sempre a gente busca por essa perfeição. Mas a gente sabe que é muito difícil a gente conseguir alcançar o 100% ou lutar pelo 100%. Muitas vezes nós temos que entregar o 1%. E essa relação de quebrar o 100% e preferir entregar o 1%, eu acho que é um grande desafio não só do trabalho emocional do profissional, mas da aplicabilidade correta dos métodos que nós temos para nos ajudar. Eu tenho uma sequência de vídeos que, inclusive, é ágil e design. Né? Até entramos numa discussão, eu e o Fábio, essa semana, ele mandou um feedback, eu tenho que responder esse feedback para ele, sobre essa sequência de vídeos, do qual eu critico a forma como as empresas trabalham com o ágil, não o ágil, a forma como as empresas adaptaram o ágil. Porque, no final das contas, nós somos obrigados a abrir mão dos 100%, dos 90%, dos 80%, quem dera dos 50%, e acabar fazendo as entregas de 1%. E o grande desafio dessa nossa relação, de todas essas áreas que são envolvidas na criação de produto, é conseguir entregar um 1% que vai fazer a diferença de verdade em um projeto, num produto, na empresa, no lucro. Tem vários exemplos, que não é o que eu trouxe hoje, isso é para uma outra conversa, de entregas que tiveram choques terríveis de desenvolvimento e design, onde nós tivemos que olhar para o 1% e no final das contas, o 1% deu até mais lucro do que se a gente tivesse focado no 100%, porque é uma equação que a gente sabe que não é só puramente a entrega do produto, mas é também de você gastar menos horas, é de você fazer processos da forma correta, é de você minimizar e otimizar o que você puder para que esse 1% seja o melhor, até algumas vezes, do que o 100%. Então, é uma matemática muito difícil dessa relação e que nessa matemática do 100 a 1% é onde entra em choque o design e o desenvolvimento. O design e negócios. O design e qualquer outra coisa, na minha perspectiva. Assim como a de vocês pode ser inverso, como que a de PO e design, a relação se torna diferente, desenvolvimento e design se torna... Então, assim, é tudo uma questão de viés. E nesse caso, a busca desse equilíbrio do 100 e do 1 é o nosso grande desafio e que parte do que eu quero trazer para vocês hoje é exatamente como que a gente trabalha para conseguir fazer com que essa relação, pelo menos, seja boa, de vida, entre 100 e 1% da melhor entrega. E quando a gente coloca essas três palavras juntas, valor, prazo e experiência, meu Deus, praticamente você traz o anticristo para a Terra. Porque é dificílimo você conseguir trabalhar com as três coisas da melhor forma possível. Entregar o melhor valor, no melhor prazo, com a melhor experiência. Eu acho que, assim, são raros os casos que eu consigo enxergar quando você tem os três de uma forma equilibrada e funcionando.
Na maioria das vezes, você tem que, talvez, entregar o valor e abrir mão da experiência por causa do prazo. Ou entregar no prazo e esquece o valor e vamos pensar um pouquinho na experiência. Você sempre faz um balanço, a gente que está nessa área, a gente sempre faz um balanço para conseguir fazer com que esses três, pelo menos, tenham um equilíbrio melhor possível. Mas eu não acredito que é possível termos a completude desses três elementos em conjunto quando nós trabalhamos. Mas também grande parte da gente não conseguir ter esses três elementos trabalhando em conjunto são por falhas, obviamente, da forma como nós trabalhamos. Do erro de como nós lideramos, como nós fazemos nossos rituais, de como nós simplesmente nos comunicamos. E se a gente pega, por exemplo, quando a gente vai ver de UX e desenvolvimento, né, quais são os problemas que geralmente aparecem? Né? UX reclama porque, ou tem o caso de implementação ruim do design. Pô, implementaram de forma negativa o design, né? O design pega isso como bandeira de crítica a outra área, né? Cortar as funcionalidades que eu tinha planejado naquele MVP que eu tinha pensado. Ou então, né, a arrumação do design em sessões de revisão com o cliente, né? Você só deixa para arrumar o que você pode em design quando você chega lá no cliente. Aí o designer fica pé da vida e fica reclamando. Porra, que droga! Se tivessem seguido o que eu tinha sugerido lá naquele processo inicial de discovery, nada disso teria acontecido. Ou então, perder o valor da experiência. Outra coisa que aparece geralmente, né, quando o design reclama, né? Pô, perdemos o valor da experiência nesse processo. Mas não é só o lado do design que tem as reclamações, tem o lado do desenvolvimento também, que sofre algumas dores, né? Eu já ouvi várias frases, design é o gargalo, e isso é verdade, design é gargalo nas entregas. Isso é um impacto tremendo que acontece muitas vezes em projetos. As decisões não são implementáveis, né? Você tem lá o designer que viaja na maionese, querendo entregar firulas absurdas para aquele aplicativo se tornar uma coisa mais maravilhosa possível, mas não é implementável. Aí quando chega na mão do desenvolvedor, ele fala, meu Deus do céu, quem fez isso? Quem estimou isso? Não, vamos revisar a estimativa. Aí estraga tudo, né? Falta de documentação, isso é um caso muito sério. Designers não entregam tudo que é necessário para que pelo menos os requisitos ou que o backlog seja construído, ou o entendimento seja funcional, né? E designer adora desalinhar processos, né? É o rebelde sem causa, né? Você tem lá o processo certinho, você tem os rituais, os designers vão lá e não seguem os processos que precisam ser seguidos, implementados pelo time de ágil, um time de desenvolvimento ou qualquer pessoa que goste de processos. Então, são choques culturais, são choques de elementos, que nós vamos até falar mais disso essa noite, que acontecem constantemente entre essas duas áreas. Só que essas duas áreas, elas, apesar desses choques, elas são extremamente necessárias para que a gente consiga chegar na interseção do que a gente tem no nosso dia a dia, que é trazer resultados de negócios, alcançar objetivos e fazer bons descobrimentos de produto. O UX é responsável ali, né? O design, UX, eu sempre chavei UX e design, porque tem gente que vai entender melhor como UX, mas pode ser design nesse caso. Ele é responsável pela pesquisa do usuário, pela arquitetura de informação, estratégia do conteúdo, visual e muito mais coisa. E o desenvolvimento do dev, do desenvolvimento do back-end, do front-end, infraestrutura tecnológica e muito mais coisas que eu não coloquei aqui. Mas eles esquecem que se eles não arrumarem a casa, e ainda temos outros, não tem só dev aqui também tem negócios e produtos que poderiam entrar. Mas só falando desse contexto, desses dois, se não tiver um trabalho bem formatado desses dois grupos, nós não teremos a interseção funcionando ou alcançada. Negócios alcançando seus resultados, seus objetivos e o descobrimento contínuo para que o produto possa se desenvolver, para que o projeto possa crescer, aumentar e fazer boas entregas, etc, etc. É nisso que a gente tem que se preocupar pra caramba para que essa relação possa funcionar num objetivo comum. Aqui eu trouxe para vocês, eu não sei se todos estão acostumados, os modelos de atuação, né, que são mais encontrados hoje no mercado de times de design. Né? Nós temos o modelo do lado esquerdo, onde nós temos ali um hub, uma central, onde os designers são concentrados, são agrupados, e eles atendem por demanda, obviamente, as squads. As squads ou até outro formato, mas na maioria das vezes são as squads, onde essas squads demandam para esse hub o que elas precisam de design e esse hub devolve para a squad o que precisa.
né? Seja uma equipe de funcionalidade ou seja outro tipo de estrutura. Mas geralmente é isso. Então você tem lá PO e Dev demandando, o Hub prepara, monta e faz o que é necessário e devolve isso num fluxo contínuo. Isso é bom porque isso fortifica a cultura de UX, isso dá a possibilidade do UX até pensar em novos produtos, num futuro de desenvolvimento de inovação, inclusive que se conecta com outra coisa, preserva a consistência, porque a discussão está mantida numa caixa preta ali dentro, mas isso dificulta a priorização, né? E também baixa conexão entre o time cross, de estar em constante comunicação com POs e Dev. Ele é só demandante, né? Ele está afastado disso, fica difícil. Num outro modelo, ele já é uma área mais cross, onde você tem uma liderança de design, mas ela entrega praticamente seu time de design atuando de forma expandida e interna dentro de squads, dentro de áreas, dentro de funcionalidades, né? Que ali nós temos as vantagens de ter uma resposta mais rápida, obviamente, porque está lá dentro, nós temos um envolvimento de todos os UX com todas as conversas necessárias, teoricamente, né? E um alinhamento entre visões, porque está todo mundo sentado junto, né? E num momento como esse, que estamos todos remotos, pelo menos trocando ideia constantemente nos seus rituais. Mas nós corremos o risco, sim, de problemas de consistência, porque o cara está tão perdido lá no dia a dia, na entrega, que ele acaba correndo esse risco, e de focar, porque ele pode ser extremamente interrompido em vários momentos por demandas internas dessa própria squad. O modelo que nós usamos lá no Banco Itaú é o modelo do lado direito, onde nós somos uma área cross que de forma transversal entramos em todas as squads. A nossa liderança ela fica como está ali de forma isolada, fazendo os desembaraços necessários para que a gente possa andar e olhando para a estratégia de experiência de uma forma mais macro e elevada, e os UX designers estão dentro das squads atuando de forma cross, né? Não existe um modelo certo e um modelo errado, são modelos que devem ser adaptados conforme a estrutura da sua empresa e a cultura, principalmente. E nesse ponto, o que importa é o desenvolvimento da maturidade de design e da experiência do usuário para todos os componentes do time, não importando qual o formato. Então, não existe o ideal. Existe o que vai funcionar para você. O que, inclusive, é um erro, que eu até já comentei várias vezes, que as empresas pegam modelos internacionais, como, eu quero ser igual ao Spotify, vou montar minhas tribos, meus squads, tudo igual ao Spotify, que traz um modelo certinho, quadrado dentro da sua empresa. Cara, é loucura, porque até o próprio Spotify sofre com problemas seríssimos em relação a essa organização. E revisa isso constantemente. Então, assim, obviamente, você precisa adaptar o modelo conforme a sua empresa, conforme a sua cultura e a maturidade que ela está. E o que é interessante quando a gente vê isso, esse cenário, muitas vezes nós enxergamos e nós, do lado do design, conseguimos ver isso claramente, é que o design ele é o quebrador de gelo. E eu vou explicar por quê. Vou explicando já, né? Porque ele sempre é o entregador do que o desenvolvimento precisa para dar continuidade no seu projeto. Mas o grande erro, muitas vezes isso acontece pra caramba, é o design pensar que, pelo fato de ele ser o quebrador de gelo, ele é extremamente importante e independente. Só design não faz produto sozinho. Nós precisamos de toda uma estrutura de desenvolvimento de negócios, de testes, de qualidade, seja o que for, para que o produto seja entregue de forma efetiva. Então, uma coisa que é muito discutida na área de design é a relação dessa maturidade do design, não tirar completamente a cabeça de que, assim, beleza, somos quebradores de gelo para fazer com que as entregas possam andar, mas fazemos parte de um time onde esse time depende de todos os seus elementos para que o produto possa ser entregue da melhor maneira possível. O isolamento dessa mentalidade ela é perigosíssima e ela também está muito alinhada à cultura que a empresa implementa ali dentro. Eu passei por empresas onde a cultura maléfica sobre design ser super importante foi extremamente danosa para a empresa, até a empresa conseguir mudar a mentalidade. Não, calma, design não é tão importante assim, vamos equilibrar todo mundo, porque é um equilíbrio de todo mundo para que você possa entregar um melhor produto. Então, nesse caso, é importantíssimo a gente também ver a questão como a cultura, a cabeça dos designers e de todos que estão em volta do design, para que, cara, você é importante, mas você faz parte de todo um jogo de dominó que você pode ser a primeira peça, mas o jogo só vai ficar bonito se você
né, bater uma atrás da outra e formar o desenho que precisa. Todos são necessários para isso. E quando a gente fala quebrador de gelo, é porque geralmente esse é um dos gráficos que representa claramente por que design quebra o gelo. Porque design é o primeiro passo, né? É o cara que vai entregar os assets, é o cara que vai entregar a documentação necessária de design para que a parte de desenvolvimento possa ter vazão e ter os seus entregáveis garantidos nesse caso. Essa é uma discussão que a gente entra em vários momentos, porque a equipe de desenvolvimento, pelo menos nos primeiros sprints, cria uma dependência muito ruim e difícil de ser administrada por POs nesse momento, porque aí que mora o perigo. Design ser o gargalo. Então, o nosso desafio como times de UX é conseguir fazer com que essa entrega ela seja mais rápida possível e em cada sprint a gente consiga estar adiantado ao restante da equipe, para que a gente possa sempre não ser o gargalo e fazer com que a entrega funcione. A gente sabe que não é o modelo ideal, gostaríamos de todos estar trabalhando de forma paralela, fazendo as entregas sem nenhum problema de tempo, mas não é possível isso funcionar ainda hoje, por uma série de elementos, principalmente pela falta da aplicabilidade do ágil da forma correta dentro das empresas. A gente sabe, quando a gente fala sobre, né, vocês melhor do que eu, o Fábio inclusive falou isso, né, que, cara, ágil quer entregar valor, é isso que quer, design também quer, mas no final das contas, o que a gente tem que entregar? No prazo. Esse é o grande problema. Essa é a pressão que acontece em cima de todas essas equipes. É prazo. É a hora que está sendo comida e a gente precisa correr para entregar. E o valor nessas horas, por isso que eu falei que essas 3 palavras somem e desaparecem algumas vezes, acaba morrendo em releases e em sprints por causa dessa necessidade e por essa falta de cultura em olhar para a melhor experiência possível de um produto digital. E eu não tenho dúvida nenhuma que o maior problema de tudo isso que eu estou falando para vocês, além de outros micro problemas, é a falta de comunicação. É a comunicação. Apesar de todos os métodos, de todos, né, o movimento ágil sempre prezar pela melhor comunicação possível, mas ainda assim a gente falha pra caramba na comunicação. Não importa a quantidade de métodos que a gente faça, boards, seja o que for que a gente precisa fazer, sempre falhamos na comunicação. É incrível. Eu imagino, não sei vocês, mas eu agora, nesse momento de trabalho remoto, o desespero de ter uma comunicação perfeita está tão grande que eu entro numa reunião atrás da outra o dia inteiro. E os meus designers que precisavam entregar coisas também entram em reuniões uma atrás da outra, pelo desespero de criar a comunicação perfeita. Mas a gente está falhando porque eles não estão conseguindo trabalhar. Porque o excesso mal feito de comunicação, ele é extremamente perigoso. Então, assim, não é só comunicar muito que é o correto, é comunicar da forma certa. Eu acabei de sair de uma live, né, porque agora a gente abre a geladeira e tem uma live. Eu acabei de sair de uma live onde um amigo meu estava falando que o desafio do trabalho remoto é você conseguir ter uma daily por dia com a equipe e curtíssima, como deveria ser mesmo presencial, mas ali no remoto, e acabou. O alinhamento, ele não precisa ser ao vivo. Manda e-mail, manda uma mensagem e não espera com que a pessoa vá responder imediatamente. Então, assim, imagina nesse momento como que está sendo uma loucura se a gente já erra na comunicação presencial, agora na forma remota. É um desafio tremendo a gente conseguir fazer com que essa relação de entregáveis possa funcionar nesse nosso momento remoto. E o que eu já ouvi? Eu acho que vocês devem ter ouvido várias frases, eu já ouvi várias, eu trouxe algumas frases para a gente discutir aqui e desenhar em cima disso. Eu já ouvi essa seguinte frase: o design não é envolvido no dia a dia da engenharia. Isso é um design reclamando, obviamente, né? O design não é envolvido no dia a dia da engenharia. Isso eu já ouvi pra caramba. Eu não sou envolvido, eu sou excluído, né? Cara, temos ferramentas para que isso possa funcionar, como eu acabei de falar. A comunicação, ela precisa ser construída de uma forma correta. E simplesmente, se deles fossem bem feitas, nós não teríamos o problema de falta de envolvimento e o problema de falta de comunicação. Uma das coisas que são fundamentais, e vocês sabem melhor do que eu, é a integração de todo mundo nas discussões, nas dailies, pontuais, de forma rápida, para que simplesmente a gente possa alinhar e deixar todo mundo na mesma página. Acontece pra caramba, muitas vezes,
por opção, por erro, seja o que for, a exclusão de elementos nesses rituais, por culpa que eu não sei de quem. Isso é fatal nessa questão da comunicação da qual nós estamos falando e da discussão da melhor entrega da experiência e do valor. Então, isso também mostra a falta de maturidade das equipes a partir do momento que elas não sabem montar uma daily correta ou simplesmente todo mundo participar da forma correta. Outra frase que eu já ouvi, e isso foi do lado do desenvolvimento, é: cara, design não sabe fazer o factível, o viável e o possível. Já ouvi isso e eu concordo. Sim, existem designers que não conseguem de maneira alguma pensar nessas 3 palavras que são fundamentais na hora que a gente está construindo um produto digital. Acaba viajando na maionese e construindo produtos que não são possíveis de ser entregues dentro do prazo, dentro da hora, dentro do budget ou da viabilidade técnica, simplesmente. O que é o ponto crítico disso? A falta de comunicação. É toda uma escala de problemas que ela vai sendo acumulada a cada frase que eu vou trazer aqui para vocês. Porque se todos estivessem na mesma página, todos entenderiam o que é factível, viável e possível. Muitas vezes a gente fica batendo a cabeça igual sei lá o que, não conseguindo chegar num consenso do que é o viável, do que é o possível, do que é o melhor, no final das contas, em experiência, em valor e em prazo. Então, são discussões que algumas vezes eu me sinto em torres de Babel, sabe? Torre de Babel, que cada um fala uma língua. Eu não sei se vocês já passaram por essa situação, mas eu já passei e passo ainda várias vezes, que parece papo de louco. Cada um está falando uma coisa e ninguém fala a mesma coisa. E, na real, deviam falar. Por exemplo, teve uma situação que eu já passei em algum lugar muito, muito distante daqui, onde a gente falou, a gente vai entregar na Design Sprint isso. Ah, vocês vão entregar aquilo? Não, é isso. Ah, aquilo? Não, é isso. E ficou nesse loop de e-mail, de discussão terrível. No final das contas, entregou o que ninguém estava esperando, porque um esperava aquilo, o outro esperava isso. Acontece muito pela falta de alinhamento do que é factível, viável e possível. Outra coisa, não há aprendizado compartilhado e em conjunto. Outra coisa que se conecta extremamente nos rituais e na forma como a gente deve trabalhar no nosso dia a dia, nessa relação entre design e desenvolvimento, engenharia, negócios, toda essa galera. Né? E é simples, porque uma vez eu tenho um amigo que é um ágil, louco, viciado, igual o Fábio, por exemplo, que defende tudo aí, e ele falou: Rodrigo, mas sabe como você resolve isso? É só construindo retrospectiva de forma bem construída, bem feita, e todo mundo participar, e todo mundo sabe realmente colocar na mesma página para a gente entender o que está acontecendo. Então, se fizer uma retro bem feita, vai ter o aprendizado compartilhado em conjunto. Eu falei, uau, eu não sabia que era algo tão simples assim, e a gente acaba tentando recorrer a tanta filosofia, mas simplesmente se a gente conseguisse fazer retros funcionais e otimizadas, o aprendizado compartilhado poderia funcionar. É engraçado porque todos esses pontos que eu estou trazendo, além para vocês, além da falta de comunicação, é a falta de colaboração. É um outro elemento que a gente consegue enxergar de forma muito clara que falta nas equipes. A colaboração, o trabalho em conjunto. Numa empresa que eu passei, eu só fico falando das empresas, mas nunca vou citar nomes, não adianta vocês perguntarem. É interessante a gente parar para pensar que a coisa começou a funcionar nessa empresa que eu estava trabalhando quando eu comecei a chamar a equipe para trabalhar junto comigo. A gente ia fazer um teste com o usuário, eu não ia sozinho, ia um engenheiro comigo. A gente ia fazer um processo de discovery? Não, sem ter um PO aqui, sem ter um engenheiro, sem ter não vou fazer. Essa integração ela é tão básica, tudo bem que ela não é tão simples de ser elaborada por agenda, por um monte de coisa, mas se você conseguir, ela vai salvar tanto a sua vida, porque a retro vai funcionar, mas também todo o processo antes de chegar na retro também vai funcionar nesse aprendizado compartilhado em conjunto. A falta de engajamento e liderança, isso é mortal e muito achado. A gente sabe que o que falta de engajamento já é padrão. As pessoas não se engajam em processos, em forma, ou simplesmente em falar, cara, esse produto é nosso. Essa é a nossa missão. Vamos trabalhar em função disso. E isso se conecta muito para mim ao perfil de liderança. Em outra live
que eu estava fazendo, a galera entrou muito nessa discussão, mas para ser líder tem que ser gestor. Não, cara, se você toca um projeto, se você tem responsabilidades, se você tem o que você precisa entregar e ser feito, isso já é liderança, sabe? Liderança não é só gestão de pessoas, é gestão de projetos e é gestão de si mesmo, inclusive. Então, você conseguir assumir o seu papel de líder tendo o engajamento necessário e assumindo as suas responsabilidades, você já começa a despertar algo dentro de você que a gente gosta de falar que pode ser o futuro de um líder ou de um grande especialista, que também é um líder. Isso falta pra caramba na cultura de todos esses times que trabalham em conjunto no dia a dia. Falta muito. E que também se conecta à falta de maturidade profissional. A partir do momento que você assume que você é líder daquilo que você está fazendo e você tem o engajamento e a motivação, a automotivação, você pode ser considerado uma pessoa mais madura profissionalmente. Seu coeficiente emocional lá já está começando a melhorar e isso a gente pode algumas vezes traduzir em senioridade. Então é uma relação muito importante que você precisa parar para pensar. Eu já ouvi também frase como essa: existem decisões de design sem o design. Claro, existe pra caramba. Né? E eu até trouxe, as necessidades de UX devem estar no plano do sprint, com clareza para cada componente da equipe. E o Scrum Master deve estar sincronizado com a equipe de design. É simplesmente sincronização. Isso vai resolver o problema do factível, do viável, do possível, do prazo, da experiência, do valor, da comunicação como um todo. Né? Tomar decisões sempre em conjunto e decisões sempre alinhadas em todas as camadas. Um grande erro de muitas empresas é a verticalização e a hierarquia isolada, onde existem as pessoas intocáveis. Não, eu sou PM, eu não falo com você. Ou então eu sou diretor, eu sou de negócio. Né? Essa coisa de silos, isolamento, de perfis e hierarquia. Isso é um perigo e que isso traz exatamente o erro de que decisões, não só de design, mas decisões como um todo, acabam sendo desalinhadas como um todo. Isso também precisa ser uma quebra de cultura, e uma quebra de cultura feita por qualquer nível, por qualquer profissional. Existe falta de alinhamento com o desenvolvimento. Bem básico essa, já ouvi essa frase também, né? A falta de desalinhamento é a falta de comunicação. E muitas vezes é a autoconfiança de que eu não preciso daquela área. Eu falo muito para os designers, cara, você é responsável por facilitar o processo. Então, se tem uma barreira entre você e o outro personagem, quebra essa barreira. Mas essas barreiras precisam ser quebradas por todas as áreas. São equipes. E o grande problema disso, muitas vezes, chama de ego. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Porque, cara, no final das contas, você tem que pagar suas contas. E o outro também tem que pagar as contas. Se vocês não entregarem o projeto e o produto, os dois podem se ferrar. E isso é escalável. Então, é uma questão de consciência, de alinhamento em conjunto com todo mundo para que a coisa possa funcionar da melhor maneira possível. Já ouvi também, implementações são diferentes das definições de design. Sim, já ouvi essas reclamações pra caramba, né? Precisam ter sessões de refinamento ao vivo entre as equipes de design e desenvolvimento. Porque UX é parte da definição de entregáveis e a parte do mapeamento de qualidade. Ou seja, uma coisa que eu gosto de falar, eu acho que eu até devo ter uma frase aqui, o problema é quando a gente isola o design só para o design. E, na real, todo mundo deve olhar o design, principalmente na camada da melhor experiência possível. Todos são responsáveis por isso. Não é porque você está no seu quadrado e o outro está no quadrado dele e você só cuida daquela sua etapa. É importantíssimo que todos tenham a mesma visão e a mesma vontade de fazer a melhor entrega relacionada à experiência e valor. Então, é fundamental com que todos consigam entender como é importante isso e todos focarem nisso, no valor e na experiência. Dessa forma, as definições se tornam em conjunto e não só de um grupo ou outro responsável por aquilo. Designers precisam participar de rituais. Então, se tem algum designer aqui nessa live, Fábio, se tem alguém aqui nessa live que é designer, não seja o anarquista que reclama de dele, que não aguenta mais dele, não aguenta mais retro. Eu posso assumir que eu já fui assim, tá? Nossa, cara, quando falava que tinha que fazer, nossa, qualquer ritual era um parto querer ir. Mas depois que você muda, fica mais velho, você descobre que isso é fundamental. Você tem que participar. E se o seu ritual está sendo mal feito, você tem que ajudar a melhorar ele.
Então é fundamental, não só design, essa mensagem é para todo mundo, ajude a otimizar os rituais, fazer com que eles sejam úteis e com tempo bom e de forma com que eles agreguem. E nesse sentido, todo mundo é responsável em fazer um bom participar e melhorar o ritual de todos os processos necessários, porque a gente sabe que se deixar sempre vai dar ruim. Perde o ritual, vai morrer, a galera faz sessão de terapia, não faz daily, né? Não faz weekly. Então, assim, é importantíssimo tomar muito cuidado, participar e melhorar. Eu acho que no final das contas, é como eu falei, é um trabalho de compartilhar valor. É um trabalho de todo mundo estar na mesma página e falar, cara, quais são os valores que se relacionam com o que é a melhor experiência possível e fazer o melhor trabalho em função disso. É compartilhamento de forma funcional, de forma eficaz. Eu vejo muitas empresas que tentam compartilhar, tentam trabalhar em conjunto, mas simplesmente colam post-its nas paredes ou fazem gestão visual para ficar bonito para o cliente na hora que o cliente chega. É mais do que isso. Se você consegue fazer um bom trabalho de compartilhamento, de colaboração e de comunicação, não precisa de tanta ferramenta para a coisa poder funcionar, porque daí você está otimizando o processo. Aqui eu trouxe, por exemplo, alguns itens importantes. UX e desenvolvimento seria o ideal que trabalhassem no mesmo sprint, mas, cara, é possível? É, desde que você faça um bom trabalho desse que eu falei, de compartilhamento, de comunicação, de estruturação, de metodologia da forma correta. O problema sempre deve ser endereçado de forma correta também, porque muitas vezes a gente fica caçando o problema onde não tem, mamando o problema que não precisa, alimentando problemas que nem existem para que eles possam existir. Então, assim, segura a onda. E por isso é importantíssimo o papel de PO nessa hora, né? Esse Product Owner e todos os profissionais que estão ali conseguirem direcionar as conversas para as conversas corretas. Mas se você não tem um PO bom que faz esse trabalho, você pode assumir essa responsabilidade, porque muitas vezes a gente acaba deixando na mão do PO e fala, não, vai lá, ele é o responsável, eu não vou cuidar disso. E aí a coisa desenrola. Todos na mesma página, como a gente já falou. Foco na consistência do produto. Todo mundo é responsável pela consistência do produto, não é só um ou outro. Times colaborativos é fundamental também. E ali, eu adorei essa frase, 2 minutos de decisões podem ser bem diferentes de 2 horas de implementação. Olha como uma decisão bem discutida em apenas 2 minutos pode salvar bastante tempo e bastante dinheiro em relação a isso. E o que é importante do lado do design trabalhar para que essa relação também funcione? Não é só frases bonitas, mas tem elementos ali que podem ajudar muito no dia a dia para que a coisa possa funcionar, essa relação de desenvolvimento e design. Style Guide. Style Guide bem construído, sabe, sempre alimentado, sempre renovado, pode ajudar bastante para que o desenvolvimento possa fazer a entrega do melhor valor possível. Então a documentação é fundamental. Atomic Design, Design System, claramente é um salto de evolução que a gente tem dentro das empresas que conseguem implementar, porque não é só implementação, é cultura também, mas conseguem implementar essa cultura da visão da importância do Atomic Design e como essa relação de otimização de tudo entre desenvolvimento e design, de experiência e design, podem funcionar através do Design System. Alinhamentos é algo fundamental. Se você não tem rituais, crie rituais. Se seus rituais são ruins, já falei, otimize. Ser ágil de verdade, isso daí dá um pano para manga, é uma discussão muito boa. Isso daí é feio. Mas se você conseguisse ser ágil de verdade, eu garanto que a coisa funcionaria. Participações integradas, como eu já falei, eu levava a galera de engenharia para trabalhar comigo e para tomar decisões de experiência do usuário. E vice-versa, muitas vezes eles me levavam lá para decidir sobre a feature, sobre elementos que nem cabiam a mim. Então essa discussão integrada era fundamental. No final das contas, tudo isso que eu estou falando é simplesmente um elemento chamado empatia. As pessoas banalizam empatia, isso é outra história, outra palestra, outra coisa que é para a gente falar, mas é simplesmente empatia, é um olhar para o outro, entender o problema do outro e tentar trabalhar com a compaixão de entender, cara, pô, tamo junto nessa, brother. Pelo menos não precisa ser a palavra empatia, mas pode ser o tamo junto, porque estamos juntos. E aí, faça design, você que é designer, como um desenvolvedor. E você que programa, programe como um designer. Essa troca, essa é a relação da empatia que eu quero dizer para vocês.
É você ter o olhar que você é um cara de lógica e matemática, mas também olhe para o comportamento. Não precisa ser disso, mas pelo menos ter esse olhar. E o design tem um olhar lógico sobre a entrega, também sobre o processo, também sobre o projeto. É uma troca fundamental para que essa relação possa ter equilíbrio. Eu garanto para você, por experiência própria, com autoridade, que quando você consegue fazer com que isso daqui funcione, a relação de entrega nossa, fica muito boa. Funciona, sabe? Fora que cria um ambiente extremamente bom para se trabalhar, que eu acho que é outro elemento que quanto mais problemas temos, mais nocivo se torna o ambiente, mais dividido se tornam as relações. Quanto mais integrado, quanto mais um olhar para o outro, mais fica bom para se trabalhar, mais o engajamento e mais maturidade aparece. Todos, como eu já falei para vocês, são responsáveis pela experiência. Você não precisa ser um designer para você discutir sobre experiência. Não, de forma alguma. E nesse ponto, o seu olhar, não sendo um designer, de tratar sobre experiência é tão importante quanto a de um designer. Porque o design é diversidade. E a diversidade ela é justamente olhares diferentes para se entregar um produto que vai justamente cobrir para clientes diferentes. Então, assim, e o fato de alguém que não é designer olhar para a experiência também traz força e maturidade para o melhor valor, para a entrega final, para o melhor produto. Então, gente, é um ecossistema que precisa ser muito conciso e muito unificado num único olhar. O design ele é o facilitador do processo de design e que vai também tangibilizar a entrega. Mas todo mundo olhar para esse mesmo foco, o UX no final das contas, né? E é isso. Muito obrigado, gente. Falei pra caramba, ninguém me interrompeu, ninguém fez uma perguntinha, mas tudo bem. Deu horário certinho, Fábio. Fizeram sim, é que você não tá me vendo, você não tá vendo as perguntas. Lemes, cara. Estamos segurando aqui, pô. Nós estamos segurando aqui. Agora vai começar a enxurrada. Mas, cara, gente, só para falar, ó, LinkedIn tá aqui. Eu já tinha colocado aqui, mas ó, podem acessar, e-mail, canal aberto e o endereço do YouTube também. Legal, show. O Thiagão postou também, eu vou postar de novo depois o link para o canal do YouTube, Design Team, super recomendo. Vou interromper então o compartilhamento, pode? Pode. Obrigado, Rodrigo. Parabéns pela palestra, cara. Posso falar assim que é inspiradora, tá? Para a gente continuar essa discussão, para a gente entender como as coisas funcionam, os problemas que estão tendo e como colaborar, né? Como trabalhar em conjunto melhor. Deixa eu compartilhar a minha tela para te mostrar aqui. Colocar o... Eu tô aqui no slide também. Você já está vendo? Eu preciso ativar o modo apresentação. Vamos ver. Vocês estão vendo minha tela aí agora, né? O Chrome. Eu liguei o modo apresentação, então vocês já vão ver elencadas as perguntas mais votadas. Se alguém ainda tem dúvida de como usar o slide, pergunta aí no chat, que o Baldinho e a Jéssica estão de olho no chat, o Júlio também. Eles podem instruir. Basicamente, você pode lançar suas perguntas e votar na dos outros, enquanto a gente vai discutindo aqui, tá? E a intenção é que seja um debate, todo mundo vai ter oportunidade de falar. Como? Levantando a mãozinha pelo chat aqui do Zoom, tá bom? Se vocês verem aqui dentro de participantes, tem Raise Hands, tá? Eu não mostrei lá na tela, mas dentro do menu participantes do Zoom, você consegue erguer sua mão e aí a gente vai prestar atenção aqui na ordem para que você possa comentar, até responder as perguntas também. E de praxe, antes de começar a debater sobre uma pergunta, a gente dá oportunidade para quem fez aquela pergunta, alguns colocaram os nomes, outros não, de explicar um pouquinho mais o contexto daquela pergunta, para aí sim a gente iniciar a discussão. Beleza? Podemos começar aqui?
Baldin, Jéssica, Júlio, pessoal aí da facilitação, me ajudem se eu esquecer, comer alguma bola aqui, tá bom? As mãozinhas erguidas aí. Pessoal, primeira pergunta aqui no slide, já valendo. Quando nasce uma demanda que passa por concepção, pesquisa e quando precisa de uma POC, quais boas práticas para integrar o processo de discovery com o desenvolvimento? Boa, hein? Primeira coisa, quem colocou essa pergunta, quer explanar um pouco mais, contar o contexto? Opa, boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Boa noite, estamos sim. Lincoln? Daniel. Oh, fala, Daniel. Tudo bem? Tudo bem, cara? Explica um pouquinho sobre o contexto dessa pergunta aí, que a gente começa a discussão. Maravilha. Eu coloquei essa pergunta aí um pouquinho antes do Rodrigo comentar, né, de sempre trazer a engenharia para junto do pessoal de design, né, para discutir a demanda ali desde do início mesmo, né? E a minha pergunta é bem focada nesse ponto, né? A gente sabe que tem muitas pessoas no time, agenda corrida, sprint rodando e demanda surgindo, né? Então, queria ouvir aí um pouquinho de vocês, boas práticas que vocês fazem para fazer essa integração o quanto antes. Desde o momento que nasce uma demanda, ela já passou pelo funil ali, né? Pensando um pouquinho ali em Kanban, ela já virou uma hipótese, ela vai ser uma feature considerada a desenvolver e entraria num processo de descoberta ali, né? Fluxo, pesquisa, entrevistas com o usuário, então uma demanda bem completa assim de design e engenharia. Aí o ponto é mais esse, como e quando integrar o engenharia e design. Legal, legal, Daniel. Obrigado pela explicação aí. Alguém gostaria de complementar? Lemes tem a preferência, hein? O especialista da noite aqui, eu acho que vai ter trabalho, viu? Complementar a resposta ou a pergunta? Debater mesmo sobre a pergunta. Nesse caso, Ah, tá. explica para a gente de integrar em várias fases, né? Sim. Tem um modelo ideal e tem um modelo real que precisa. Bem, a melhor prática para que o discovery possa funcionar, as entregas possam funcionar e a engenharia já possa capturar isso, o quanto antes no discovery você conseguir fazer entregas é melhor. Então, assim, não é só esperar. Existem discoveries, por exemplo, que levam uma semana, uma design sprint, existem discoveries que podem levar um mês e meio. Tem projetos que a gente toca desse jeito, tem projeto que uma semana, um mês e meio. Vamos falar de um mês e meio. Um mês e meio a galera vai conseguir esperar essa entrega? Óbvio que não, não tem como. Então, é criar um cronograma funcional de entregáveis ao longo desse processo de discovery. E não necessariamente já o produto final, mas um alinhamento, pelo menos. É um wireframe que a gente está desenvolvendo, então é isso que a gente vai entregar agora. Para que a engenharia já possa começar a capturar essas informações e começar a estimar, a pensar em toda a parte de infraestrutura técnica que vai ser necessário disso. Então é o design começar, é a galera que está no Discovery, porque isso não é necessariamente só design, é a galera que está no Discovery já começar a criar uma agenda de entregáveis necessários. E não existe Discovery sem entrega. Então essa é outra regra fundamental. Então, assim, está rodando em um mês e desde a primeira semana a gente começou a entregar alguma coisa. E o que é esse entregável? É como eu já falei, pode ser um wireframe logo de começo, que pode ser um rascunho para a galera saber. Numa fase mais evoluída, pode ser um wireframe mais consistente. E numa fase mais evoluída ainda, quase já no final, um protótipo quase funcional para que diminua pra caramba a margem de dúvida em relação de engenharia e a galera do Discovery. Então, assim, eu diria que não existe um formato certo, mas existe a entrega constante,
progressiva, até que no final ela possa entregar a coisa mais clara possível para que a engenharia possa dar continuidade a esse processo. Já todo mundo sabe trabalhar. Então, assim, é uma coisa bem prática do que a gente está vivendo agora nesse momento. Por isso que eu falei que é o realista, entendeu? Legal. Fabião, o Samuel Cavalcante levantou a mãozinha aí. Samuel, quer tirar o mute do seu microfone e participar com a gente? Pode chegar. Eu queria aproveitar e perguntar aí para o Rodrigo, né, e para a galera também. Eu já vivi vários cenários, né? Eu já vivi o cenário onde tinha, né, a mesma pessoa e tudo mais. Isso num time a gente fazia ponta a ponta, né, desde a descoberta até o teste com o usuário em uma sprint de 12 dias. Isso inclusive os desenvolvedores. Esse mundo perfeito que você desenhou, tá, Rodrigo? Você falou de o designer, ele está dentro do time e ele faz fluir a experiência, né? O time faz as coisas acontecerem, não necessariamente o UX ou o design. E aí com essa pergunta me lembrei de um artigo que eu li na época, né, que a gente estava fazendo esse movimento. Para qualquer movimento que você for fazer de descoberta, de discover, né, você tem uma tríade, né? As pessoas ficam esperando que o designer faça isso, né? E aí essa tríade, ela era composta pelo Product Owner, um desenvolvedor e o próprio designer ou UX, né? Então, eu acredito muito nisso, eu não sei, eu queria sua opinião sobre isso. E o outro ponto sobre a descoberta é o grande problema dessas descobertas muito longas, né? 6 meses para fazer uma descoberta, precisaria de tudo isso? Não sei, como é que eu faço? Talvez eu deveria escolher o principal item aqui que eu descobri até agora para desenvolver, para depois eu ir mais a fundo com as outras coisas. Essas são minhas opiniões aí. Queria ouvir o Rodrigo e mais algum especialista do assunto para validar ou invalidar minhas hipóteses aqui. Samuel, então eu já vou puxar aqui o carro, daí do resto vem atrás, viu, galera? Me ajude aí, mas concordo 100% com você que, assim, se você tem um discovery de 6 meses e não é um produto parrudo e monstruoso que realmente demanda 6 meses, tem alguma coisa errada, porque já começou o discovery errado. Quando a gente fala do design, product circle e tudo mais, os processos que a gente está olhando para a experiência do usuário, uma das coisas é você conseguir, na primeira etapa, planejar e criar prioridades em cima disso. E em cima das prioridades, o que a gente tem aí no meio dessa historinha de descobrir? O MVP, né? Então, assim, tem vários elementos que entram nesse cenário para que você não gaste muito tempo, porque você está gastando horas, né? Mark Kagan, no Inspired, fala exatamente disso, né? Ele fala assim, cara, você está gastando hora aí, você vai colocar um produto, e o time target de 6 meses ainda tem essa, time to fit, né? Cara, eu já tive um design feliz porque fizeram 2.500 telas e não tinha nada no ar. Meu design Deus do céu. Não. Olha, desculpa designers que fizeram isso. Gente, está completamente errado. Não é esse o processo. Já começou, a gente destruiu Lean aí, né? Não tem Lean, não tem Agile, não tem nada mais. Morreu. A gente está no Go Horse para o produto final, né? Então, assim, é um processo completamente errado. E você falou sobre a questão da tríade, né? Participar do Discovery. Na real, não é importante só a tríade. Uma das coisas fundamentais no Discovery é quais personagens necessários para um Discovery, que não necessariamente é a tríade. E na maioria das vezes são os personagens que são tomadores de decisão. Então, uma das coisas que a gente tem no desenvolvimento de produtos é quem são os personagens. A primeira coisa é definir quem são os personagens e quais precisam participar de todos os rituais fundamentais e quais não precisam participar dos rituais fundamentais, mas dos marginais. Então, assim, você tem que ter muita clareza dos personagens que vão participar desse processo e que não necessariamente é a tríade, mas que são os caras que realmente decidem alguma coisa e não só, né, não são participativos ali. Legal, show, gente. Eu acho que isso respondeu a sua pergunta, né, Daniel? Se tiver aí ainda, respondeu tudo e mais um pouco. Sim. Samuel também, Daniel. Valeu, respondido. Obrigado pela participação aí, Samuca. Estou arquivando essa aqui, já foi. Próxima, com 8 votos, tem uma aqui que eu fiz.
até em caráter de teste, fiz isso aqui há uns dias atrás quando eu criei o slide e acabou sendo votado aí, eu acho que pela simplicidade. Lemes, te pergunto, dentro do design, né, dessa disciplina, desse universo, existem práticas ágeis? Olha, boa pergunta, hein? Eu acho que não existe as práticas, existe a mentalidade ágil que está, na real, embutida dentro do método como um todo, que não tem só design. Tem que estar todo mundo ali dentro, né? Então, assim, não existe a prática ágil só para design. Não. Cara, temos o método ágil ali, o guarda-chuva do método ágil, com as possíveis metodologias sendo trabalhadas ali dentro, e o design está ali dentro também. Então, assim, o erro é você tirar o design e falar, eu tenho as minhas próprias práticas. Assim como se você tirar a galera de engenharia e falar, eu tenho as minhas próprias. Não, galera, método ágil é isso e está todo mundo ali dentro desse guarda-chuva. Então, respondendo, não existem as práticas ágeis só do design. Deve ter algum louco que deve ter escrito algum artigo, que tem, não vou também ser generalista, mas no mundo assim do dia a dia não, no dia a dia não, nós estamos juntos com todos os outros, as práticas que todo mundo está correndo. Legal, eu perguntei exatamente porque como você mencionou aí, né, independente de frameworks, né, fazer uma retrospectiva, fazer uma reunião diária, né, aquela reunião tática, que é exatamente para atacar o principal problema que você bem mencionou, que é a comunicação, né? Então, alinhar, entender expectativas, onde estão os gaps, os gargalos, onde a gente pode se colaborar. Essas são práticas que vêm, né, de frameworks, vamos chamar elas de ágeis, mas, que nem você falou, tem que envolver as pessoas certas, da forma certa, né? Não tem que ter aquela blindagem, não, eu estou muito acima, não preciso participar disso, eu só falo daqui para lá. Não, a gente tem que usar as práticas para integrar o todo, né? E aí visão sistêmica, você mencionou ali agora há pouco sobre system design, eu não sei se é o que seria... O design system, né? Sim. Mas a gente fala muito de visão sistêmica, né? Que é exatamente entender os elementos, onde que estão as barreiras, as limitações, os ofensores das interações entre esses elementos, que é o que gera o resultado do todo. Né? A Karina Cheng, até a amigona Karina está assistindo, ela escreveu aqui, ó, tem prática ágil no sentido de validar valor, né, dentro do design, que é testes de guerrilha, por exemplo. Né? Sim, aí você tem ali uma prática de validação, mas ela também é uma prática que não é só para design, né? Ela é uma prática, a prática de testes, tudo bem que quando a gente coloca guerrilha, aí fica, mas a prática de testes ela é para todo o universo e o olhar ágil, né? Legal. Eu também, das minhas épocas de PO, eu lembro não sei se pode chamar de prática, ou eventos, mas, por exemplo, Lean Inception, Product Backlog Building, ou User Story Mapping do Jeff Payton. Né? Eu acho que são práticas de discovery, que se integra com o desenvolvimento, que retroalimenta decisões de negócio. Eu acho que a gente sai, né, tem que nem você falou, eliminar barreiras. Que eu sou TI, eu sou negócio, eu sou design, e tem que pensar junto. E aí vão emergir as melhores práticas para que esse conjunto, né, de times, de disciplinas, se colaborem. Sim. Legal. Se alguém quiser fazer algum comentário, complementar na linha de raciocínio que tiver, só levantar a mão, viu, pessoal? Baldinho e Jéssica, por favor, olhem aí. Eu vou passar para a próxima. Estou vigiando a casinha aqui. Se alguém fizer algum comentário no chat também, é super bem-vindo. A gente tenta mencionar aqui, parar, dar oportunidade para falar, viu? 7 votos aqui. No modelo de atuação do time UX, apoiando todos os squads, não há, na verdade, uma baixa consistência, já que o UX não vive o contexto do time e perde o objetivo? Eu acho que isso é naquela linha do slide que você mostrou, Lemes, que mostra, de um lado, um pool de recursos, né, que são
time ali de UX sendo meio que consumidos, eu acho que sob demanda, é aquela questão da disputa. E aí um outro modelo da direita, que é como vocês usam hoje, onde você atua, que é cross, né, entre as squads. Aí ele está perguntando se o time É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. E nesse caso, quando o time, e nesse sentido, uma boa, ela quebra um pouco realmente o que eu falei. Mas por que eu falei desse jeito? Pelo fato de você ter um hub de design, a consistência de design dentro do hub de design, mas dentro do hub de design, ela fica mais sólida. Porque você tem ali uma discussão constante da evolução da disciplina de design. Ela está concentrada ali. Mas claramente, você tem razão nesse ponto, quando você passa o design para o lado de fora, apenas sendo entregável, corre-se o risco de se perder, sim. Mas é mais difícil. Porque a partir do momento que eu tenho um hub de design, eu consigo alimentar mais style guides, discutir mais sobre design system e ter um foco maior em fazer as melhores entregas já bem mais mastigadas para o time que está demandando. Por isso que tem a possibilidade da consistência ser garantida nesse sentido. Quando o time está cross, essa coisa de você, além da entrega, olhar para o design system, olhar para um style guide e conseguir ainda discutir sobre a evolução da disciplina de design, ela acaba se perdendo. Então, por isso, a consistência acaba diminuindo. Mas todos eles vão ter os seus erros e todos eles vão ter seus pontos positivos. E, obviamente, isso está relacionado à maturidade de design. Se eu tenho um time de hub imaturo, a consistência vai sumir em todos os lugares. Assim como no cross, também pode acontecer a mesma coisa. Legal, gravei aqui. Hub de design. Legal. Infelizmente, o que mais acontece é que acaba sendo um gargalo, porque é muito disputado, não dá tempo, aquilo que você falou do prazo, a gente sempre... Mas essa é outra discussão. Vamos ver se... E a Karina soprou aqui para mim, ó, ela tá falando assim, vou soprar para você. Ó. A Karina escreveu, consistência de produto é responsabilidade de todos. Sim, é responsabilidade de todos no mundo real. No mundo ideal. Não no mundo real. De novo lá, Samuel. Mundo real e ideal. Tem uma colocação do Fred aqui no chat, gente. Fred, você não quer falar um pouquinho, não? Achei muito legal o seu ponto, cara. Eu tenho pensado bastante, eu estou sofrendo... gostei bastante da palestra, inclusive. Mas eu tenho visto muitas essas questões que envolvem a parte de design system, principalmente, é que quando você oferece isso para o time como uma solução, isso o pessoal viaja muito do que é um sistema de design, né, que é o nome literal, mas eu vejo também que tem uma outra viagem por trás que o que vai suportar essa operação, né? Então a gente tem muito essa parte dos designers fazendo e tentando atuar nos times, tentando ser ágeis também, mas eu vejo também um outro problema que implica na parte de operação. Então, como você tem uma operação de design que suporta toda essa parte de sistema de design, até porque hoje para o time ser ágil precisa ter um sistema suportando todo esse aporte que você está dando para o time de desenvolvimento, né? Então, eu estou justamente nesse ponto hoje na minha equipe, inclusive junto lá com o Itaú. E aí eu até apoio esse trabalho, assim, de que a gente às vezes fala de discovery, mas tem um passo bem anterior a isso, que eu vejo que suporta todo esse trabalho que a gente faz como designer, que a gente precisa educar essa galera. E esse pessoal precisa aprender, assim como os agilistas fazem o tempo todo essa educação, eu vejo que o time de design também precisa fazer esse mesmo trabalho, né? Eu acho que isso que faz todo sentido para ter um sistema de design aí evoluído e as coisas serem congruentes com o trabalho de desenvolvimento. É por isso até, Fred, que eu falo, né? Eu discuto muito que o problema das empresas é que assim, que a design system virou uma moda, sistema de design virou moda. Eu quero ter um design system na minha empresa, e a empresa é cheia de legado, de infraestrutura impossível de ser mexida, parruda, mas não, queremos ter um design system.
E aí você tenta implementar um design system e não sai nada, sai uma loucura se não for um style guide. Porque eu digo que design system não é a entrega do sistema de design, mas é a mudança de cultura da empresa, de abrir mão do legado e fazer investimentos de transformação para que ela possa comportar um sistema de design depois. Então, assim, é exatamente o que você falou, é muito mais, isso para tudo, para ágil também. Não é o método que vai resolver, é a cultura, né? A palavra que todo coach usa, né? É o mindset. É a forma de se pensar que, na real, deve ser implementada para que depois você caminhe para soluções implementáveis como o sistema de design ou mesmo qualquer outro método, né? Muito massa. Obrigado. Valeu. Show, legal. Foi você que fez essa pergunta, Fred? Desculpa. Foi você que fez essa pergunta que está na tela? Não, essa não. Eu fiz uma outra que... Oportunidade no início, depois eu fiquei pensando, quem fez a pergunta, se quiser se pronunciar aí, fica à vontade. Senão, vamos passar aqui. Eu só queria trazer um complemento aí rápido, né? Que eu ouvi uma frase que eu gosto muito dela. Técnica é o conhecimento mais raso que existe. Técnica? Técnica é o conhecimento mais raso que existe. É o que o Rodrigo acabou de falar. Técnica é o conhecimento mais raso que existe. Exatamente. Exatamente. Tipo, as habilidades comportamentais e a forma de se pensar é o que nivela para cima a qualidade de uma empresa e a qualidade de um profissional, né? Porque o técnico a gente tem tutoriais no YouTube. Bem por aí. Os soft skills, você falou agora há pouco da empatia. Isso aí. Comunicação não é fácil, não. No meio do turbilhão do dia a dia. Vou passar para a próxima pergunta, galera. Oi. Peraí. Tem um cara com a mão levantada ali, conhecido da gente, Fabião. Vai lá. Flavinho Almeida quer entrar. Vai, Flavinho, tira o mute aí, manda a... Foi sem querer, galera. Foi sem querer. Desculpa, eu ia falar soft skill, mas aí o Fábio falou. O importante é o soft skill e a mudança de cultura, que nem o Rodrigo falou, eu vejo que ela tem que vir de cima para baixo, entendeu? Ela tem que ser lá em cima. Então o CEO da empresa tem que chegar e falar, vai ser dessa forma. Porque se ele não fizer lá em cima, embaixo a gente sabe o que tem que fazer. O problema é lá em cima. É isso que tem que quebrar lá em cima. Entendeu? Então o topo da pirâmide. É assim que eu penso. Mas valeu. Foi sem querer mesmo. Eu ia mandar no chat o negócio e acabei clicando sem querer. Tô no celular. Valeu, gente. Valeu, Flávio. Manda bala. Flávio, é um bom ponto. Eu acho que, na real, ela vem de cima para baixo e de baixo para cima. Não tem como você ter só o top-down. Você tem que ter um caminho de duas frentes que, no final das contas, elas se juntam no meio. Né? Porque senão não funciona. Top-down, a galera se rebela, bota fogo na empresa e vai embora, né? É isso aí. Então, assim, queima colchão. Exatamente. Então é um processo de duas vias, né? Que vão encontrar no final. Isso. Boa. Show. O Flávio já conhece o Lemes, já conhecia o Lemes, né? Os caras aí Conheço dos canais e tal, tudo mais, né? E o Lemes indicou um designer pra gente na Croton, na época que eu ainda estava à frente do time lá de design, junto com o Eric Badanai, ele indicou um cara lá, o Wesley. Wesley, sim, que massa. Tá vendo? Então. Sabia que tinha alguma conexão aí, sempre tem isso. Sempre tem, cara. Esse mercado é um perigo, cara. Não pode falar mal das pessoas porque ainda não tive o prazer de conhecer pessoalmente o Rodrigo, mas um dia isso vai acontecer aí. Vai sim. Isso aí. Vou passar para a próxima aqui, pessoal. Próxima pergunta, ativando. Como organizar... Fabiano, não sei, tem mais uma interrupção aí. Tem mais uma interrupção para você. Eu tinha visto a mãozinha do Daniel. A mãozinha do Daniel Golfieri levantada. Daniel, você quer participar? E aí, Fábio? E aí, gente? Tudo bom? Tudo bom, Daniel? Bem-vindo.
Aí. Tudo bom. Na verdade, eu ia falar só para criar um caos aí um pouco. Brincadeiras à Pimentinha. parte. Exato, eu vou plantar discórdia aí. Na verdade, vocês falaram da técnica, né? E eu discordo um pouco da opinião de vocês, que eu acho que, assim, todo profissional, ele, pelo menos, ele tem que ter, no mínimo, uma técnica boa. Eu acho que começa por aí. Eu acho que alguma outra coisa a mais faz parte, né? É um plus, vamos dizer assim, é um diferencial, que aí você define qual é o bom profissional e qual que é simplesmente um profissional básico. Mas, pelo menos, ele tem que ter a técnica. Eu, na minha vida inteira, eu já vi milhares de devs, principalmente, que pelo menos achavam que eram devs, e muitas vezes, mesmo tendo tutoriais na internet, tendo cursos, tendo palestras como essa, o cara não sabia nem por onde começar. O cara não conseguia concretizar o que ele tinha que fazer. Tá? Legal, perfeito. Eu acho que a questão aqui que a gente estava falando é a forma de aplicar essa técnica, né? O cara pode ser muito bom em fazer algo, mas se ele não souber mostrar, né, se comunicar, porque ninguém faz nada sozinho, né? Todo mundo faz parte de um processo de algo maior, por isso a importância do pensamento sistêmico, de outras visões mais amplas, né? O zoom out. Se ele não souber se relacionar bem, se colocar, entender um pouquinho do trabalho do outro, que nem o Lemes falou, do design pensar como dev, né? E ao contrário também. Entender um pouquinho das técnicas dos outros, onde começa, onde termina, quais são os inputs, os outputs, o que esse cara faz, né? Qual que é o processamento ali. Isso cria um ambiente mais organizado. E essa habilidade foge um pouco da técnica em si. Vai para os soft skills que a gente estava falando, que é comunicação assertiva, escuta ativa, aí pode entrar um pouco de PNL, outras coisas, mas a questão é saber lidar com as pessoas. É isso, Leme, Samuca, que a gente estava falando aquela hora? Era nessa linha? Perfeito, valeu, Fábio. Show. Vou passar aqui, já está aqui a próxima pergunta. Quem escreveu ela gostaria de comentar o contexto? Como organizar o trabalho de UX em times ágeis? A pessoa de UX faz parte do Kanban? Se sim, como melhor se organiza? Quem perguntou está aí, quer se pronunciar ou não? Se não, alguém quiser responder, levanta a mãozinha. Eu tenho algumas experiências que eu poderia comentar também, mas estou mais como facilitador aqui. Eu queria escutar o Tudo junto, Fabião. Manda bala. Ai, ai. Vamos ver se o Fábio vai acertar. Eu só vou ver aqui para criticar o Fábio. Vai, fala, Fábio, para eu te criticar. Não. Vamos lá. Complemento. A Jéssica quer falar. A Jéssica e depois... Tem a Gé e o Fred na fila. Tem a Gé e o Fred na fila. Vamos na ordem aí. A Gé já queria falar. Também. Vai lá, Gé. Eu vou pensando aqui. Gé. Eu acho que talvez o que eu vou falar seja até um pouco, não seja muito profundo, porque eu não tive a oportunidade ainda de trabalhar muito bem com o UX dentro do Kanban. Mas eu acredito que o UX está bem no processo de upstream, né? Então, na hora que você criar o seu fluxo de trabalho do upstream, é importante você trazer um pouco desse processo de UX para estar ali no passo a passo, né? E aí, essa é uma forma que você garanta que os profissionais de UX também estejam envolvidos ali no processo de upstream. Mas é bem superficial aí meu conhecimento. Não, legal, Gé. É nessa linha mesmo. Quando a gente fala, já que a pergunta mencionou Kanban, né? Toda essa parte do upstream é o que vem antes do desenvolvimento, tá? Então, discovery, research, uma design sprint, né? E aí tem vários entregáveis possíveis. Um MVP, um wireframe, vários resultados ali de pesquisas, hipóteses validadas ou excluídas, né? E aí sim, tudo isso é feito no que é chamado de upstream Kanban.
Aí tem trabalhos de UX, designers, e aí entra um pouco do que o Rodrigo falou, que é assim, o designer puxar um engenheiro, um dev, então os times de desenvolvimento têm que saber sim, a partir de um certo momento, o que está acontecendo ali no Discover, porque quando cair para ele, ele vai ser responsável por replicar, por tomar conta dali para frente, vamos dizer assim. Então não é um time faz o discover, faz ali as análises, tudo, e depois entrega para o outro, para o desenvolvimento, né? Isso aí, cascateando, vamos dizer assim. A integração, ela tem que rolar antes e vai na linha do que a gente estava falando, de comunicação, de integrar áreas, entender um pouquinho o trabalho do outro, né? Empatizar e tudo. Se sim, como melhor se organizar. Então, eu acho que é dessa forma. Entender como essa organização como o sistema funciona, porque às vezes transcende a organização, porque às vezes é um cliente, é uma consultoria, é uma pessoa que está fora e você tem que envolver para entender como está sendo esse discovery. Aí, trazer para dentro do time, alinhar as expectativas, e aí tem os ritos para isso, né? Planning ou replenishment, tem dailies, tem reviews onde você convida essas pessoas dentro da organização, de outras áreas, ou fora da organização, de um cliente, para ir alinhando a comunicação. E o Rodrigo bem falou agora há pouco, o designer sim, é recomendável que participe dos ritos. Eu vi em algum lugar, que não sei se foi pergunta ou no chat, que alguém perguntou, tá bom, mas e o extra participar dos ritos, sendo que ele trabalha em vários times? Aí é uma questão de organização do tempo, de priorização. Ele participa de uma daily de um time, no outro dia ele vai para outro time, de manhã à tarde. Realmente tem que ser objetivo, tem que ser rápido, direto, mas ele tem que saber o que está acontecendo. Se ele está naquele projeto, ele tem que estar sabendo que não pode virar as costas e falar, já fiz minha parte, agora é com vocês, me chama se tiver dúvida só, e aí some do mapa, né? Eu acho que essa é uma forma de se organizar, tornar as coisas, as políticas claras. Não é porque é design tem que estar isolado de todo o processo, né? Na verdade, é mais um elemento, mais um personagem de tudo. A integração é normal. Então, assim, tem que, vai ser Kanban, é Kanban que tem que estar, não é Kanban? Então não é Kanban. O que é? Seja o que for. Está integrado. Não tem separação. É isso aí. Respondemos a pergunta, a pessoa acho que não se pronunciou. Fabião, tem uma galerinha que estava querendo participar. Eu vi a mão do Fred levantada aí, do Rodrigo também, que fez uma cara que queria ajudar. E aí, Fred? O Daniel também, mas foi muito rápido aqui o Raise Hands, e aí, no momento não tem nenhuma, né? Eu vou provocar. Fred, quer falar? Daniel, o microfone é de vocês. Aqui a pimenta é assim mesmo. Vamos falar. Acho que o Samuel também queria falar. O Ronald... Nossa, eu não consigo falar seu nome, desculpa. Eu vou falar em inglês, cara. Eu não tô conseguindo traduzir, foi mal. O Ronald também tá querendo falar. Tá dentro dessa pergunta aqui ainda? Essa pergunta ainda pode ir longe, né? Porque quando a pessoa fala, a pessoa de UX faz parte do Kanban, será que ele quis dizer uma coluna, uma etapa de UX? É complicado isso. Eu vou resumir com assim, porque você respondeu já tudo que eu ia falar, cara. Mas a grande base é o quanto de visibilidade você quer gerar dentro da organização e o que você entende por times ágeis. Então, se você entende o que time ágil é o que eu entendo por time ágil, nem faria essa pergunta, para ser sincero, entendeu? Tipo, modo de dizer, tá? Que o Ix, ele tá dentro desse time, então ele faz parte do trabalho, então sim, o trabalho dele tá ali na gestão visual, né? Agora, tem que nem você trouxe, tem situações de que é uma empresa externa e tal. Mesmo assim, eu preciso trazer essa visão, porque senão eu não sei como é que vai estar a gestão do meu fluxo. Quando a gente fala do método Kanban, da gestão visual, né, usar um quadro de visualização, a gente está falando de visualização, de matar o trabalho invisível e de gestão de fluxo. Então, se eu quero fazer gestão de fluxo, sim, está lá. Eu responderia assim, né, bem enfático. Sim, está lá. Show. Isso aí.
Valeu, Eu grande. pensaria... vocês estão me ouvindo? Sim, vai lá, Fred. Inclusive, obrigado pela pergunta, galera. Pergunta Uma boa válida. pergunta também, até porque eu vivi isso em uma outra empresa e aí eu acho que é interessante compartilhar com vocês que o trabalho de UX dentro do time, ele permeia todos os outros times, ele não fica dentro de uma squad, né? Essa é uma visão que dá para trabalhar em relação... Eu concordo que a relação de cross é muito importante, mas também pode ter um núcleo duro para isso, mas aí entra a parte de conselho, todos os UX reunidos para conversar, mas no âmbito de ágil, eu acho que é muito importante o UX, o papel dele dentro do ágil é entender o papel das squads. Esse é o primeiro ponto que ele tem que entender, qual é o papel das squads dentro do produto. E o que cada squad está fazendo, mapear trabalho, como que é feito o trabalho de cada squad, como são as entregas. Isso vai muito da maturidade também do designer, né? O designer ele tem que ter um pouco de conhecimento de design de serviço, entender um pouco de serviço. E aí eu acho que uma palavra que resume bastante o designer dentro da squad é empatia. Ele precisa ter empatia, ele precisa entender que existe um PO que está precisando de ajuda em processo e ele é um braço direito, ele é um cara que pode contar, que o PO pode contar. Ele também é um braço direito do desenvolvedor também. Lógico que hoje a gente tem vários designers que não têm conhecimento vasto em programação. Isso é uma coisa que, para mim, sempre pegou. Eu me especializei em programação, fiz um curso de programação ano passado inteiro, tive um ano sabático só para programar, virei front-end, inclusive. Mas um ponto interessante é empatia. Se você tem isso em mente, acho que sim, ele faz parte do ágil o tempo todo. O designer ele faz parte do ágil. Não sei se eu também complementei, mas a palavra empatia é muito forte para mim. Sim, nessa linha. Legal, obrigado pela contribuição aí, Fred. Mais alguém? Mãos levantadas ou no chat aí? Vou passar para a próxima. Beleza? Saiu. É interessante que o UX atue sempre uma sprint à frente do time dev para formular conceitos e protótipos que serão utilizados no desenvolvimento? Sim, uma ou até duas. Não é uma questão de opção, é uma questão de necessidade, na verdade. O design sempre tem que estar ao máximo à frente do desenvolvimento, senão vira gargalo. Então, assim, não tem como. O exercício como o Fábio falou, 2, 3, o máximo possível para que você esteja adiantado. Mas depois o design vai ficar sem ter o que fazer? Não, você vai ter o que fazer, tenho certeza. Nunca vai parar porque... Algo em bloco, né? E que não seja algo em bloco, assim, onde você termina e passa para frente para a próxima etapa. Eu acho que tem que ter aquela integração, aquela comunicação de um saber o que o outro está fazendo, ajustes, né? Sim. Adaptações, como é que fala? Mudar o plano lá é bem-vindo, mesmo que em tempo de desenvolvimento. Isso tá no Manifesto Ágil, é um dos princípios. Tá? A gente aceita, sim, as mudanças de escopo, então a gente tem que estar preparado por causa das forças externas, né? Do mercado e tudo mais. Assim, mas não é um mundo ideal, tá? Estar à frente. O bom era se todo mundo estivesse trabalhando ao mesmo tempo nas mesmas coisas, discutindo as mesmas coisas. Mas como a gente sabe que existe ainda não existe uma conexão do ágil olhando para o design, aí você tem que estar à frente. É por uma questão de obrigação para que possa ser feita a entrega. Mas não é o ideal. O ideal não é isso. Eu queria estar olhando para a mesma coisa que o desenvolvedor, testando aquilo com ele, voltando, sabe, pivotando ou não, mas assim, nós somos forçados a ter times de design que estejam à frente. É um problema, na real. Eu não vejo isso de forma positiva. Obrigado, Rodrigo, porque eu ia trazer a polêmica. Porque eu ia falar que eu vivi o mundo de Alice, cara, um país das maravilhas. Eu vivi em um time, claro que tem toda uma história no meio, um trabalho no meio de agilidade,
mas eu fui Scrum Master de um time quando eu trabalhei em Campo Grande, na Digix hoje é o nome da empresa, onde o Ariframe era rabisco frame num quadro, certo? Literalmente, a gente ia para plane ou para uma reunião de refinamento, era rabisco frame, aquela visão do produto ali na hora, desenvolve 2 semanas, põe na mão do cliente, testa, vê, refaz o design, ele estava junto com o time. Ao ponto do design sair de férias e a gente não precisar de outro no lugar enquanto ele estava de férias. Que e sonho! O time está fazendo exatamente esse trabalho. Vamos lá, rabisco frame junto com o PO ali, aquelas coisas feias, claro que saíam as coisas feias. Aí quando o design voltava, ele dava pô, que vocês erraram na usabilidade aqui, o cliente falou isso aqui, vocês não pensaram. Ele dava aquele jeitinho, mas a pessoa podia tirar férias. Então, eu aceito o design à frente, mas eu luto muito contra, assim. Eu gosto muito de desafiar as empresas que eu passo, ou principalmente os designers com quem eu trabalho, de será que você não conseguiria fazer um rabisco frame com o seu time? Claro que, né, depende da maturidade do produto também, né? Então, vamos lá. Um produto bem maduro, cara, eu acho que dá para fazer, é mais fácil você fazer junto. Um produto que está muito no começo, sim, talvez você vai precisar. Estou indo para o meio termo aqui, mas mesmo no começo eu sou meio, né? Eu sou provocador ao ponto de, será que você não consegue fazer isso com o time? Se o time estiver disposto também, aí tem todo um trabalho de Scrum Master, de Agile Coach para ajudar. É isso. Sei lá, eu sou muito a favor do esforço e do desafio de fazer junto. E também eu entendo situações de empresas, por exemplo, tamanho de um Itaú, não sei o que aí tem os negócios, outros problemas políticos no meio. E a gente tem a diferença entre Product Launch, Product Feature, maturidade do time de design, maturidade do time de desenvolvimento. Então, são muitos elementos que acabam colaborando para que design esteja à frente da equipe de desenvolvimento, né? E da mesma forma, se você tiver tudo positivo, você tem o time no sonho de Alice, que poderia estar funcionando em paralelo. Eu lembro da frase da primeira retrospectiva do time, quando esse design entrou, né, na época. Um desenvolvedor virou para ele e falou assim: eu não quero trabalhar orientado à tela. Para desenvolver produtos. Eu não trabalho orientado à tela, então eu quero que você trabalhe conosco. Essa foi a frase de um desenvolvedor. Certo? Então, assim, o desafio do designer era: eu não vou trabalhar à frente, eu vou trabalhar junto. Sensacional. Me passa o endereço dessa empresa aí, eu vou pedir emprego. Histórias, cases e cases acontecem. Não é? Sim, verdade. Nasceu um paradigma novo aí, o POT, né? Programação orientada à tela. Essa foi legal, gostei. A programação porque o design à frente corre muito esse risco, né? O desenvolvimento orientado à tela. E é isso que a gente não quer com as pessoas, os desenvolvedores não querem, né? Eles querem ser desenvolvedores, não programadores. Então, vira é um paradigma bom aí, né? Ou eu vou trabalhar junto com o design para não ser, né? Sei lá. O negócio é uma discussão. Eu acho que é aí que nasce a parceria, né? Colaboração, empatia. Igual o Rodrigo falou aí, a questão da troca, né? Eu, como um bom dev, vou também saber trabalhar como um designer e vice-versa. Acho que vai muito nesse contexto aí também, né? Galera, muito boa a discussão, tá acalorada, tá bem legal, mas a gente deu o horário aqui 15 para as 10. Precisamos ir para os finalmente aqui, tem sorteio para fazer hoje. Peço para vocês que continuem aí. Eu vou ter que encerrar aqui a parte de perguntas, mas assim que eu subir o vídeo no YouTube, lá pela final dessa semana ou semana que vem, eu vou colocar essas perguntas lá nos comentários e vou divulgar o vídeo, tudo. Aí a gente entra lá, o Rodrigo fica convidado para responder e a gente para continuar a discussão lá. Pode ser? Vamos lá? Deixa eu mudar aqui. Acho que vai ficar com um gostinho de quero mais aí, Fabião. A galera tava meio empolgada aí. Acho que isso aí vira um papo de boteco até, hein? Quando virar um presencial, dá para fazer uma versão com a galera aí tomando. Dava, ou se dava. E a horas.
Eu vou liberar aqui uns pools. Todo mundo continua no slide, por favor. Vê aí se apareceu uma questão para vocês de palavra aberta. É o Cloud Word, Word Cloud. Peço para vocês que, em uma palavra, como descreveria este evento? Interessante. Deixa eu colocar apresentando aqui. Vamos lá, pessoal. Uma interação aqui no finalzinho só para fechar, para irmos fechando. Enriquecedor, reflexivo, inspirador. Eu colocaria essa aí, ó, inspirador. Supimpa. Boa, hein? Enriquecedor. Conforme a gente vai repetindo as palavras, elas vão crescendo aqui. Mas ninguém está repetindo, não. Pelo jeito, está todo mundo sendo criativo. E esclarecedor, massa, inspirador, networking, legal, colaborativo. Muito bom, gente. Legal a Nuvem Cloud. Pensei que ia aumentar as palavras aqui. Era diferente isso aqui. Gostoso. Obrigado pelo gostoso. Ou melhor, acho que foi pro Rodrigo, hein? Ó, network. Não foi para nenhum de nós dois, cara. Pode parar com isso. Foi pro evento, cara. Ó, networking parece que aumentou aqui, topzera. Você viu que pessoas que já se conheciam virtualmente, enfim. A gente está sempre conectado de alguma forma. Ixi, ó, gostoso aumentou aqui. Eu vou dar um pause aqui, porque... Foi ele mesmo. Foi o próprio Fábio que tá apertando lá. Gostoso. Eu não tô. Se eu estivesse escrevendo, vocês estariam vendo aqui, ó. Próxima. Em uma frase... Essa aqui eu inventei agora, hein? Tô testando aqui uma hipótese. Vamos ver se vai dar certo aqui. Em uma frase, mencione algo que você aprendeu hoje. Eu aprendi... Como é que é a linguagem que você acabou de falar aí, ô Baldinho? Linguagem orientada à tela? Como é que é POT, P-O-T, programação orientada à tela. Boa, essa POT foi boa. Eu colocaria esse aí. Agile mais UX é igual a S2, ó, coraçãozinho. Valeu, é isso aí, ó. União e amor, muito amor. Designer é meu amigo. E eu acho que é um Deve falando. Mandei para você aí, Fabião. O pote está na lista. Empatia entre todo o time, necessidade de entender e definir os personagens para o Discovery, sinergia de ideias, centralidade na experiência, visão generalista e não somente especialista. É aquela questão do conhecimento em T, né? Que a gente estava falando, de um entender o trabalho do outro. Não adianta você ser só muito bom em uma coisa só, que aí é o conhecimento em I. A gente quer ser também generalista e entender também de outras áreas, de outras técnicas, disciplinas. Colaboração com o time todo, maior que processo. Boa, verdade. Mais que processo. Colaboração com o time todo. Empatia sempre, empatia entre todos, tal. Legal, gente. Eu acho que foi legal isso aqui, hein? Valeu. O UX faz parte do time. Eu não estou sozinho. POT, programação orientada à tela. Vai vendo e vai programando. Cliente é importante, sim, sempre. Valor para o cliente é mais importante ainda. Acho que foi legal, galera. Para finalizar, último pool aqui no slide, críticas, sugestões e novas ideias. Esse aqui não está aberto. Vocês podem ir escrevendo aqui, que depois vai ficar registrado no slide. Eu vou ler depois com carinho, compartilhar com o pessoal da organização. A gente responde, acho que dá para você deixar nominal. A gente agradece aí todas as mensagens de melhoria, de novas ideias, como a gente melhorar. Tem muita gente aqui que ajuda, né, a tocar comunidades, e eu acho que dá para a gente aprender muito umas com as outras, tá bom? Quem quiser, vem com a gente no LinkedIn, Facebook, eu vou colocar depois ali no final as formas de entrar em contato com a gente, tá bom? Vou passar aqui agora para... Preciso voltar para a apresentação, é isso? Deixa eu ver. Rapidinho. Eu vou mostrar agora o
Desktop. Estamos vendo o seu slide de próximos eventos, Fabião. É esse mesmo. Você está vendo o PowerPoint, né? Pessoal, só uma coisinha, não saiam ainda não, porque a gente vai rodar um sorteio daqui a pouco, tá? Verdade. Quem quiser ficar para o sorteio da clínica, mentoria com a Mayra. Vocês estão vendo o slide de próximo evento, né? Próxima segunda-feira, mesmo horário, a gente vai fazer uma continuação da conversa da semana passada, que tentar fazer algo diferente, né? Tem bastante gente falando sobre trabalho remoto, os desafios e tal, e esse é um desafio específico, né? De pais que dentro de casa tem que conviver ali, as escolas fechadas, berçários, tudo. Então, eles têm um problema adicional e a gente vai discutir mais específico sobre isso. A Nath e as meninas que vão facilitar, estaremos lá também, né, Baldin, Jéssica, vamos tentar todos participar. O livro escrito por uma das organizadoras da nossa comunidade, a Nath Manha, ela gentilmente colocou um desconto para a gente. Esse link aqui eu vou colocar no chat agora. Se eu conseguir. Chat. Perdi o chat aqui. Pode deixar que eu ponho, Fabião. Estou fazendo já. Obrigado, Baldin. Valeu. Eu vou seguir aqui. Agora vamos falar rapidinho sobre os eventos que lá o pessoal da Coletivo Ação está promovendo. Não participei ainda, mas eu acho que tem muito valor aqui. Esse workshop de Team Building, workshop sobre Lean Mindset e o Lean Agile Clinic que estão rolando. Acho que esse aqui pelo menos é uma vez por semana. E a gente vai sortear aqui uma agora para essa sexta-feira, acho que é dia 17, acho que é isso. Tá? Eu até cliquei no link aqui. Vocês estão vendo minha tela de inscrição aqui? Sim. Olha lá, vai ser dia 17, às 7 da noite. Então agora a gente vai sortear uma sessão de mentoria, onde o pessoal vai levar as dúvidas, os desafios que estão enfrentando, e na hora ali o pessoal, principalmente a Mayra, vai ajudar, né, dar alguns conselhos, algumas dicas, meio que uma mentoria com coach mesmo, tá? Essa é a Mayra, para quem ainda não conhece ela pessoalmente, uma gentileza em pessoa. E para executar, né, esse sorteio, a gente vai fazer o seguinte. Gé, você conseguiu colocar o nome da galera aqui? Consegui, mas eu que vou ter que compartilhar aqui. Ou você conseguir... pega pelo Excel, o que você prefere? Você conseguiu colocar aqui no quadro? Isso, consegui. Só que tá aqui na minha tela. Tá, pode compartilhar. Automaticamente a minha... Não consigo, você tem que parar de compartilhar aí. Acabou de vir uma mensagem. Deixa eu ver aqui, stop share. Pronto. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. A Roda da Fortuna ou o RedTube? Cara, tem gente pra caramba. Oi! Tô lembrando do Silvio Santos aí, pode rolar a roleta. Oi! Roda, 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 rodou! Esse é outro piloto que a gente tá testando aqui, né, Gé? Ó, Karina. Karina Cheng. Ó. Ô, Lemes, você conhece ela, né? Ela existe, tá aí? Conheço, amigona minha. Aqui, ó, ela tá até lá, ó, comemorando, ó. Liga o microfone, se quiser falar um oi aí. Ela é designer, né? Fala, Karina. Pode agradecer a família. Mandar um beijo para ela trabalhou comigo como designer, mas já estava atuando mais ou menos na área de produto também. Olha que massa! Eu acho que ela vai enriquecer a
a discussão lá da Mayra, porque a maior parte do público que procura aí, eu acho, que são Scrum Masters, Agile Coach, ou pessoas querendo assumir esses papéis, POs, tá? Que massa, muito é bom. uma designer lá, alguém com esse background, acho que vai enriquecer. Aqueles, né, na verdade, é meu pseudônimo, né? Eu que estou... Não, eu conheço. Então, parabéns, Karina. Espero que você aproveite lá e depois conta pra gente, tá? Passa um feedback. Beleza, gente. Valeu. Eu existo mesmo, não sou Rodrigo, não. Ah, você tá aí, né? Tô sim. Show. Voltando aqui para minha tela, vocês estão vendo aqui como entrar em contato com a gente. Então, página no LinkedIn, é só digitar Agile Campinas, no Twitter, no Instagram e o nosso canal no YouTube. Recomendo vocês irem lá, darem uma olhada sobre os eventos passados. Podem colocar lá a discussão ou falar com a gente, falar com os convidados. Sempre pessoas especiais aí, assim como o Rodrigo. Mais contatos aí, grupos no Telegram, no WhatsApp, do WhatsApp já está cheio, mas de vez em quando aparecem umas vagas por lá. Eu acho que é isso, pessoal. Queria agradecer enormemente o Rodrigo pela disponibilidade, preparar um material tão bacana, compartilhar uma experiência tão rica. Beleza, Rodrigo? Pô, eu que agradeço novamente, Fábio, Jéssica e todos os outros que participam aí, que organizam essa frente. Muito obrigado mesmo, gente. Valeu pela iniciativa também, que a gente precisa de discussões como essa cada vez mais ao vivo e de forma remota. E de forma autêntica, né? Espontânea, democrática. Exato. Sim, com certeza. Beleza? E apimentada. Também apimentada, de vez em quando rola umas tretas. Treta. O que é bom também, a gente gosta de conflito construtivo. Mar calmo nunca fez um marinheiro bom, né? Karina, procura a gente então, Fábio Souza, lá no LinkedIn, o Rodrigo pode passar meu WhatsApp para ela, Rodrigo, se você tiver. A gente vai te contatar então e para você poder fazer a sua inscrição lá, tá bom? Beleza. Galera, muito obrigado, boa noite, bom descanso para vocês, até a próxima. Obrigado por todas as contribuições. Lemes, cara, sensacional. Valeu, gente. A gente se vê, hein? Boa semana para vocês. Valeu, galera. Bom, boa semana. Até mais. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau. Valeu, Samuca. Até a próxima.